Olá! No mundo dos negócios, dos investimentos, tem umas figuras que, nossa, fazem a gente pensar diferente, né? Warren Buffett, claro, todo mundo conhece. Referência total. Mas hoje o foco é no parceiro dele de décadas, sabe? Charlie Munger. Talvez um nome menos onipresente na mídia, mas cuja sabedoria, o jeito de pensar, deixou um legado assim muito profundo, talvez até mais intrigante em alguns pontos. Ele nos deixou há pouco tempo, com 99 anos, uma vida longa, cheia de aprendizado para a gente. E é nesse legado intelectual que a gente vai mergulhar hoje. A ideia é explorar os insights mais potentes do Munger, né? O arquiteto meio silencioso por trás de muito sucesso lá da Berkshire Hathaway. Vamos usar várias fontes aqui, artigos da Infomania, Investing.com, Exame, Suno e também, claro, os princípios do famoso Port Charles Almanac. A missão é tentar destilar o que tem de mais valioso no pensamento dele sobre investir, tomar decisões, entender a cabeça humana e, no fundo, como viver de um jeito mais racional, mais eficaz. Qual que é a essência do Munger, afinal? Olha, é uma missão fascinante mesmo. Porque o Munger, ele vai muito além do investidor, sabe? Ele era quase um polímata moderno, um pensador que bebia de tudo. Psicologia, história, física, biologia. Ele sacou que para tomar decisão boa num negócio complexo como investimento, você precisa de uma caixa de ferramentas mental muito maior que só finanças, entende? E o ponto-chave da filosofia dele talvez nem seja buscar ser um gênio, mas sim, de forma implacável, evitar a estupidez. Saber o que não fazer era tão, ou talvez até mais importante para ele. E essa filosofia parece que foi moldada em experiências de vida bem pesadas, né? Uma das fontes do Investing.com até coloca ele como exemplo do sonho americano, uma ideia que hoje está meio em baixa para muita gente. Ele veio de cidade pequena, enfrentou divórcio numa época que isso era um estigma social gigante, sabe? E ficou em apuros financeiros por causa disso. E não parou aí, né? Teve a perda devastadora do filho pequeno, o Ted, para leucemia, e ele bancando todo o tratamento sozinho. E, anos depois, ainda perder a visão de um olho numa cirurgia que deu errado. Caramba, é uma sequência de pancadas que testaria qualquer um. Como você acha que isso se reflete no jeito dele pensar sobre risco, sobre resiliência? Impossível não conectar. Essas experiências devem ter sido formativas, né? Aquela citação dele que a Infomani traz, você precisa de paciência, disciplina e capacidade para receber as perdas e enfrentar as adversidades sem enlouquecer, soa quase como um relato pessoal. Talvez por ter encarado perdas tão, profundas e irreversíveis na vida pessoal, ele ficou especialmente focado em evitar a perda permanente de capital nos investimentos. Entende? E mais ainda, na necessidade de ter um controle emocional quase estoico, para navegar nas tempestades que sempre vêm, no mercado e na vida. Resiliência, para ele, não era só palavra bonita. Era uma estratégia de sobrevivência que ele levou para os negócios. E essa disciplina toda, essa visão de longo prazo, junto com a genialidade do Buffett para alocar capital, claro, foi a fórmula mágica da Berkshire Hathaway. A gente está falando de um retorno anual composto, a média de crescimento ano a ano de uns 13% entre 92 e 2022. É muita coisa. Isso superou o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas americanas na maioria desses anos, consistentemente. E para dar uma ideia do poder dos juros compostos e dessa filosofia, a Investing.com calcula que, míseros $100 investidos na Berkshire quando Munger virou vice-presidente oficial lá em 1978, valeriam hoje algo perto de $400 mil. Totalmente fora da curva. E essa questão do sonho americano que a Investing.com levanta é um debate interessante, né? Dados recentes do Wall Street Journal e do NORC mostram que a crença nesse ideal caiu bastante nos Estados Unidos. Foi de 53% em 2012 para só 36% hoje. Tem um sentimento crescendo de que as oportunidades não são mais as mesmas, sabe? Por outro lado, a mesma fonte mostra dados da lista Forbes 400. Uns 70% dos bilionários americanos atuais são considerados self-made,
construíram a própria fortuna. Impressionante, 29 deles vieram de origens bem pobres ou superaram dificuldades extremas, tipo o Munger, o Howard Schultz da Starbucks, o Larry Ellison da Oracle. São narrativas que coexistem, né? Mostram que, mesmo que o caminho seja mais difícil, histórias de superação ainda acontecem. Fascinante esse contraste, realmente. E essa trajetória de superação parece que levou o Munger a valorizar algo que vai meio na contramão do culto ao gênio, né? A aversão à estupidez. A Black Swan menciona isso e a Exame traz aquela frase ótima dele: saber o que você não sabe é mais útil do que ser brilhante. Como é que isso funcionava na prática? Essa frase é a chave para um dos conceitos mais poderosos ligados a ele e ao Buffett: o círculo de competência. A ideia que a Exame e a Black Swan detalham parece simples, mas é assim muito eficaz. Primeiro, você precisa ser brutalmente honesto consigo mesmo para identificar onde você realmente sabe muito, onde tem uma vantagem de verdade, seja por estudo, experiência, talento. Esse é o seu círculo. Dentro desse círculo, aí sim você age com confiança, as decisões são mais seguras, sua intuição funciona melhor porque ela se baseia em padrões que você de fato entende e sabe. Agora, o crucial é o que fazer com o que está fora do círculo. E aí as opções são poucas e exigem disciplina. 1. Deixar passar. Não precisa ter opinião sobre tudo nem investir em tudo. A maioria das coisas é para ignorar mesmo. 2. Aprender. Se uma área fora é importante, aí sim dedicar tempo para expandir o círculo, mas de forma consciente e estratégica. 3. Buscar ajuda. Colaborar com alguém que tenha competência naquela área. Isso exige humildade, claro. E saber avaliar a competência dos outros. Essa ideia da honestidade sobre o que não se sabe é muito forte mesmo. Mas, sei lá, me parece que é fácil a gente se iludir, né? Achar que o círculo é maior do que ele realmente é. Como é que ele combatia essa tendência natural da gente ter excesso de confiança? Ótima pergunta. E aí entra outra ferramenta que o Munger valorizava demais, algo que a Suno e a Infomoney destacam: os checklists. Pode parecer bobagem, né? Quase burocrático, mas para ele era fundamental. A analogia da Suno é perfeita. Nenhum piloto sábio deixa de usar seu checklist, não importa quão bom ele seja. Por quê? Porque o checklist é um antídoto contra a arrogância, contra o excesso de confiança, contra a memória que falha, contra a pressão do momento. Ele te força a verificar os pontos cruciais, mesmo os que parecem óbvios. É uma defesa sistemática contra o erro básico, contra a estupidez evitável, e isso conecta direto com o que a Suno aponta como um princípio-chave de investimento do Munger: a gestão do risco. Para ele, toda análise tinha que começar por aí. Qual é o risco real aqui? E não só o risco que dá para medir, tipo calcular a margem de segurança no preço, mas também o qualitativo, qual a qualidade, a integridade das pessoas que tocam o negócio. Tem risco para a reputação. Ele era inflexível em evitar negócio com gente de caráter duvidoso. Para ele, o objetivo número 1 não era nem maximizar o ganho, era evitar a perda permanente de capital. O checklist ajuda a garantir que essa avaliação de risco seja feita de forma completa, sistemática, sempre. A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes, elas advogam a seu favor ou contra, entendi. Então o checklist não é só para não esquecer a chave de casa, né? É um instrumento de rigor intelectual para evitar desastre mesmo. E falando em evitar erro, aqui a coisa fica mais profunda ainda. A obsessão dele com a psicologia humana. As sacadas dele sobre como nossa própria mente engana a gente, principalmente nos investimentos, são geniais. A Infomoney compila várias. Aquela: muitas pessoas com QIs altos são investidores terríveis, pois eles têm um temperamento terrível. Isso bate forte na ideia de que só ser inteligente não adianta, né? E tem a do excesso de confiança, um clássico. Mesmo que 90% não sejam bons em investir, todo mundo acha que faz parte dos 10%. Quem nunca, né?
e a honestidade brutal dele com os próprios erros. Eu gosto de pessoas que admitem que eram completamente burras. Esfregar meu nariz em meus erros. Reconhecer o erro como aprendizado, não como vergonha. Isso é raro em qualquer lugar, mas no mundo financeiro, então. Exatamente. Essa imersão na psicologia e nos vieses cognitivos é talvez uma das maiores contribuições do Munger para o pensamento sobre investimento e decisão, como a Black Swan ressalta. Ele não era psicólogo, mas estudou o assunto muito a fundo. Compilou uma lista famosa com mais de 20 dessas tendências psicológicas que desviam a gente da razão. O viés de confirmação, né? Buscar só o que confirma o que a gente já acha. Viés de autoridade, seguir cego especialista. O de disponibilidade, dar peso demais para a notícia recente. O de consistência, manter decisão errada só para não parecer inconsistente. O de prova social, seguir a manada. A lista é longa, viu? E ele percebeu que esses vieses raramente agem sozinhos. Muitas vezes, vários deles se juntam, se potencializam e criam o que ele chamou de efeito Lollapalooza, um resultado gigante, desproporcional e geralmente péssimo, causado por essa mistura de forças psicológicas. Imagina, sei lá, uma investidora otimista com uma ação, viés de otimismo, que só lê notícia boa sobre ela, confirmação, vê todo mundo comprando, prova social, e ignora sinal de alerta para não admitir que estava errado, consistência. A chance de dar ruim é enorme, um Lollapalooza financeiro. Entender esses vieses é o primeiro passo para tentar neutralizar, imagino eu. E isso deve ter tudo a ver com outro princípio que a Suno menciona, a independência de pensamento. Certo, sem dúvida. Para Munger, era simples. Se você pensa igual a todo mundo, vai ter resultado igual a todo mundo, ou seja, mediano, normal. Para ter um desempenho acima da média, você precisa conseguir pensar de forma independente, objetiva, racional, mesmo e principalmente quando isso significa ir contra a maioria. A manada muitas vezes está sendo guiada justamente por esses vieses coletivos. Desenvolver essa capacidade de analisar friamente os fatos, formar sua própria opinião, mesmo que não seja popular, era crucial para ele. E para formar essa opinião independente e bem fundada, outro pilar era a preparação incansável, que a Suno também destaca muito. Munger era um leitor, assim, compulsivo. A frase dele é direta. Em toda a minha vida não conheci uma pessoa sábia que não lesse o tempo todo nenhuma, zero. Para ele, ler não era hobby, era necessidade vital. Para quê? Para adquirir conhecimento, perspectivas diferentes e, o ponto-chave, modelos mentais. Ele acreditava numa curiosidade que não acaba nunca, numa busca diária por ser um pouco mais sábio do que era quando acordou. Ele via a sabedoria como algo que rende juros compostos com o tempo, sabe? Como dinheiro. E um elemento-chave dessa preparação era perguntar sem parar. Por quê? Por quê? Por quê? Questionar tudo, entender a causa raiz das coisas. Essa ideia da sabedoria como juros compostos é muito boa, poderosa mesmo. E me parece que para ele todo esse conhecimento, essa racionalidade toda, precisava estar ancorada em algo mais fundamental, né? A Infomoney fala da necessidade de ter uma bússola interna. Um conjunto de princípios éticos, morais, bem claros. Perfeito. Integridade para o Munger não tinha negociação. Ter essa bússola interna bem calibrada não era só para tomar a decisão certa, eticamente falando. Era também um filtro poderoso para os negócios, para os relacionamentos. Saber quais linhas não cruzar, que tipo de gente de negócio evitar a qualquer custo. Isso era parte essencial da estratégia dele para evitar erro grande. Ele preferia perder a chance de ganhar dinheiro do que se associar com gente de caráter duvidoso. Isso simplificava muitas decisões para ele. Tudo isso, parece que converge para o conceito talvez mais famoso, mais distintivo do Munger, que é central lá no Portales Almanac. A ideia da rede, ou lattice work, de modelos mentais. O que exatamente ele queria dizer com isso, afinal? Essa é a joia da coroa do pensamento dele. A Black Swan e a Suno explicam bem. Munger dizia que o jeito mais eficaz de entender a realidade e tomar decisão complexa não era se afundar numa única disciplina, sabe? Ser super especialista em uma coisa só, mas sim construir uma rede de modelos mentais
tirados das ideias fundamentais das grandes disciplinas do conhecimento humano. Ele falava em ter na cabeça os conceitos-chave da matemática, probabilidade, permutação, juros compostos, da física, ponto de inflexão, equilíbrio, leis de Newton, da biologia, evolução, seleção natural, dinâmica de ecossistema, da engenharia, redundância, margem de segurança, ponto de quebra, da psicologia, os vieses que a gente já falou, da história, padrões, ciclos, contingência, da economia, incentivos, oferta e demanda, escala, é muita coisa. A metáfora da rede, ou latticework, que é tipo uma treliça, uma grade, é importante. Os modelos não ficam isolados, entende? Eles se conectam, se reforçam, às vezes se contradizem. A ideia é conseguir analisar um problema, um investimento, uma decisão de negócio, até um problema pessoal, por várias lentes diferentes. Como ele falou naquela frase famosa, para o homem que só tem um martelo, todo problema começa a aparecer com um prego. Ter vários modelos evita essa visão de túnel. Você olha um problema pela ótica da psicologia das pessoas envolvidas, depois pela ótica dos incentivos econômicos, depois pela da engenharia de sistemas. Cada modelo dá uma perspectiva diferente, e a combinação delas leva a um entendimento muito mais rico, mais robusto da realidade. Mas isso não exige ser um gênio ou um especialista em tudo. Parece, sei lá, uma tarefa hércule construir essa rede toda. Não. E esse é um ponto-chave que a Black Swan enfatiza. Munger não se via como gênio. Ele se via como alguém extremamente racional, disciplinado, paciente e comprometido com a integridade e o aprendizado contínuo. Não é ter PhD em cada área, sabe? É entender os conceitos fundamentais de cada disciplina importante e saber como aplicar. É mais sobre ter amplitude e saber conectar as coisas do que ter profundidade extrema em um único ponto. E exige, acima de tudo, a disciplina de usar essa rede sempre, de forma deliberada. No mundo dos investimentos, essa abordagem multidisciplinar se traduzia naquela busca incansável por empresas excelentes de verdade. Aquelas com vantagens competitivas duráveis, os famosos fossos econômicos que protegem da concorrência. Geridas por gente não só competente, mas íntegra, e compradas por um preço que desse uma margem de segurança razoável. E talvez a parte mais difícil para muita gente, ter a disciplina e a paciência de esperar pela combinação certa disso tudo. Munger e Buffett eram mestres em não fazer nada por longos períodos, esperando a bola certa para rebater, sabe? Sem se sentir pressionado a estar sempre ativo no mercado. É incrível como todas essas peças se encaixam mesmo. Se a gente fosse resumir a essência da filosofia Munger, seria tipo: valorize a racionalidade e a honestidade intelectual acima de querer parecer gênio. Conheça seus limites, o seu círculo de competência e tenha humildade para respeitar eles. Seja obcecado em evitar erro, usando ferramenta tipo checklist e estudando sem parar as armadilhas da psicologia. Alimente uma curiosidade insaciável, buscando conhecimento em tudo que é a área para ter uma visão mais completa da realidade. E ancore tudo isso numa base sólida de integridade, a sua bússola interna. É isso. É uma excelente síntese, exatamente. E o mais fascinante é que, embora o Munger tenha ficado famoso nos investimentos, essa filosofia toda é um manual para tomar decisão melhor em qualquer área da vida, né? Aprender a pensar com mais clareza, reconhecer nossas limitações, nossos vieses, buscar conhecimento sempre e agir com integridade. São habilidades universais e cada vez mais necessárias num mundo que joga informação, ruído e pressão para a gente agir por impulso o tempo todo. A sabedoria do Munger é, nesse sentido, totalmente atemporal. Então, para quem está ouvindo a gente, além de admirar a trajetória e a mente do Munger, qual seria a aplicação prática? O convite à reflexão que a gente pode tirar dessa nossa conversa. Olha, talvez a provocação final, inspirada nele, seja esta. Que tal parar um pouquinho e pensar, com a maior honestidade possível, sobre as verdadeiras fronteiras do nosso círculo de competência? Onde a gente realmente domina e onde a gente está, talvez, operando na base do achismo, do otimismo exagerado ou só seguindo a manada. E mais, pensando na lista de vieses do Munger, será que a gente consegue identificar em decisões recentes no trabalho ou na vida pessoal a influência sutil do viés de confirmação, da aversão à perda, da pressão social?
Reconhecer onde a nossa própria mente pode estar sabotando a gente é o primeiro passo para tomar decisões mais racionais, mais alinhadas com nossos objetivos de longo prazo. É um convite à autoanálise mesmo, buscando um pouco daquela clareza implacável que o Charlie Munger tanto prezava. A primeira pessoa que vem à minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela morreu de maneira repentina aos 42 anos.